E aí, filósofos de boteco, beleza? Tá na hora de mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco. Aqui sou eu, Rick Teu, e hoje a gente vai falar e vai misturar filosofia, um vinho, uma cerveja e algumas reflexões bastante profundas. Hoje a gente vai falar sobre Augusto Comte, o cara que acreditava que a ciência ia salvar o mundo. É o pai do positivismo, uma corrente filosófica que colocou a razão e a ciência no topo do pedestal e mandou a metafísica para a cucuia. Largou todas as crendices, a religiosidade e focou tão somente na experiência e na ciência. O Comte, ele viveu no século XIX, numa época da Revolução Industrial, crise da metafísica, e uma galera questionando a filosofia, se Deus existia, se a metafísica, a filosofia, as questões platônico-aristotélicas poderiam resolver os problemas. E ele chegou e disse: chega de ficar especulando sobre o que a gente não pode provar, sobre o que a gente não pode medir, não pode ver, não pode tocar, não pode cheirar. Vamos focar no que a ciência pode explicar. Tudo isso daí, todas essas quimeras, sexo dos anjos, larga isso para lá. Foca no que é mensurável, no que é positivo, no que é posto, no que é algo que você pode segurar, morder, em tudo que pode ser matematizado e classificado. E o positivismo, né, essa ideia dele, é uma ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode vir da ciência. Nada fora da ciência pode revelar uma verdade. O Comte, ele acreditava que a humanidade passou por três fases, né, três estágios, três etapas ao longo da sua história: teológica, metafísica e positiva. Ele estava bem convencido, né, de que a gente finalmente tinha chegado na fase positiva, onde a ciência ia resolver todos os problemas, todas as mazelas que tínhamos no mundo. Será que ele estava certo? Ele falava dessas três fases, que é uma evolução de tipo que você começa bebendo pinga, vai para o vinho e termina na cerveja artesanal, né? Você começa em algo bem rústico, algo bem primitivo, gutural, vai evoluindo até algo mais refinado, algo de benesses, algo mais nobre. O primeiro estágio, né, o primeiro estado, a primeira etapa é o teológico. A gente explica tudo através de deuses, mitos, panteões, forças da natureza sendo divindades, né? Um animismo, o vento tem espírito, a rocha tem alma. É essa época da mitologia, né? Dos grandes deuses. É tipo aquele amigo seu que sempre fala: Deus quis assim, quando algo dá errado, né? A explicação é Deus, a explicação é o ente divino, é sempre o que está fora do mundo, é aquilo que você não pode ver, mas tem que acreditar no seu coração. E o segundo estágio é o metafísico, que a gente troca os deuses por conceitos mais abstratos, mais sofisticados, né? Deixa a mitologia de lado e utiliza esses conceitos que seriam destino, natureza, cosmos, né? Essa conceituação dos pré-socráticos, de Platão, de Aristóteles, né? De tentar enxergar uma estrutura fora da física que explicasse a física. É como se fosse um amigo que fala: é a vida quando a coisa dá errado. Ele não fala mais Deus quis assim, ele fala: é a vida, né? É o destino. As coisas são assim, a natureza é assim. Então, ele muda a chave de mitologia para metafísica. Já o terceiro estágio, que é o que o Comte estava convencido de que estávamos chegando, era o estágio do positivo, né, da ciência, onde a gente finalmente sentar ela como o único caminho para entender o mundo. É o seu amigo que sempre tem um dado, uma estatística para palpitar e explicar tudo. Ele tem sempre um número ali para falar: olha, isso aqui é assim, assim, assado, papum, papum. A ciência seria a voz final, né, o ponto final, a resposta definitiva das coisas. Né? Não falaríamos mais de deuses, de anjos, de conceitos de substância, de metafísica, de racionalidade a priorista, nada disso. Seria a ciência, tudo que for provado, demonstrado, experimentado. O Comte era tão fã da ciência, ele era tão
fanático pela ciência que ele até criou uma religião da humanidade, uma religião que era baseada na ciência. Sim, você ouviu direito, o cara criou uma religião sem Deus, onde a humanidade era o centro. Ele tirou dos tronos, né, de santos, de anjos, e colocou cientistas, pensadores, né? Não tinha mais Deus, era a ciência, era uma religião em que o homem, a humanidade, deveria ser louvada, idolatrada e desenvolvida por meio dos seus santos, que são os pesquisadores, os cientistas, os filósofos da ciência. Isso até é um pouco irônico, né? Vindo de um crítico da religião, fundar uma espécie de religião. E você pode até procurar, dar um Google aí, ou ver se no seu município tem igreja, né? Templo positivista. Tem até hoje essa aí, a religião, né? É tipo um amigo seu que fala: a gente não precisa de Deus, a gente tem a ciência é a resposta, né? Você oraria para a ciência, né? Não falaria vai com Deus, falaria até vai com Darwin, por assim dizer. E o Comte acreditava que a humanidade deveria ser adorada como um ser coletivo, né? Como algo que fosse superior e que deveria receber culto. Ele até criou um calendário com santos laicos, com cientistas e filósofos, entendeu? Ele até mudou o nome dos meses. Alguns meses se chamariam Shakespeare, outros Dante, outros São Paulo, outros Newton. Não ia ser mais janeiro, fevereiro, não teríamos mais Tomás de Aquino, São Pedro como os alicerces da religiosidade, né? Ele mudaria tudo isso daí, né? O aforismo, né? A oração, né? O bem dizer seria: Newton é meu pastor e nada me faltará. Esse seria o culto à ciência, à humanidade. E muita gente achou essa ideia meio maluca, né? Meio pitoresca, igual aquela língua Esperanto, a religião de ufologia, de cientologia, né? Será que a gente realmente pode substituir Deus pela humanidade? Ou será que a gente precisa de um pouco de transcendência, mistério e talvez até loucura na vida? Será que a ciência responde tudo mesmo? Será que a ciência merece esse culto? Merece essa adoração que o Comte tentou introduzir? É algo a se pensar, né? E o Comte, ele teve uma influência muito grande no Brasil. A gente até colocou na nossa bandeira o lema dele, né? Ordem e progresso, né? O lema completo era ordem, progresso e amor, né? A frase completa é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Infelizmente, o amor ficou fora da nossa bandeira e, quiçá, do nosso país, né? Mas será que a gente realmente só colocou na bandeira e largou ele para lá? Ou a gente vive num estado, num espírito positivista? Ou é só fingimento, é só chave e frases de efeito? Os positivistas no Brasil acreditavam que a ciência e a razão iam trazer a ordem e o progresso para o país. Eles foram os importantes, né? Eles foram os cabeças na proclamação da República, na separação da Igreja e do Estado. Mas será que a gente realmente conseguiu avançar e implementar no nosso país o estágio positivista, científico, ou estamos no estágio teológico ainda? Ou talvez no metafísico? Qual será que é o estágio que o nosso país, o nosso povo se encontra? Muita gente critica o positivismo e o Augusto Comte. Você é meio frio, meio reducionista, meio maluco com essa questão da religiosidade, o calendário de cientistas, os santos serem substituídos por filósofos da ciência e tudo mais. Será que a gente realmente pode explicar tudo? Será que a gente faz as coisas que a ciência não consegue explicar com amor à arte? Será que tudo pode ser reduzido ao conhecimento científico? E a porra da condição humana, da alma, das nossas inquietações? Será que a ciência explica isso? Ou será que o Comte deu um tiro no próprio pé? O Comte, no final, ele nos faz pensar: será que a ciência, melhor dizendo, pode realmente salvar a humanidade? Será que ela é o nosso Cristo moderno? O positivismo é uma ideia que pode ser bastante fascinante, mas ela também é bastante problemática e polêmica pra caralho. A gente vive numa época em que a ciência avança a passos largos, mas também
enfrentamos crises que a ciência sozinha não consegue resolver. E às vezes a própria ciência sofre crises do qual ela precisa se modificar, se transformar para continuar sendo ciência e continuar tendo o nosso respeito, o nosso apreço, né? A ciência, às vezes, é tão falha quanto a metafísica e a teologia. No final, com o T, talvez só fez nos lembrar que a razão e a ciência é poderosa, mas também, né, tem limites. Tem limites. A vida não é só números e lógica. Tem um espaço para o imprevisível, para o caótico, para o louco, para o dionisíaco, né? Para as coisas que extrapolam a tabela periódica. E é isso que a gente vai discutir nos próximos episódios do nosso podcast. Porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o pensador Henri Bergson. É o cara que falou: tempo não é relógio, porra. É intuição, é duração, é cachaça, é filosofia. Não perca o próximo episódio. Espero que você tenha gostado desse episódio. Curta, comente, compartilhe, siga nas redes e até a próxima, pessoal.